Sejam bem-vindas, empresárias, empreendedoras, quem tem interesse em entender mais sobre gestão. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana Araújo, eu sou psicóloga e eu trabalho com foco em pequenas empresas. Como eu sou psicóloga, então, eu achei uma forma de trabalhar a gestão das empresas a partir das emoções das empresárias, que é onde mais trava uma empresa. Então, eu estou migrando meu trabalho do presencial, né? Eu trabalho com consultoria de empresas, para atendimento digital. Então, o que eu faço na prática, né? Eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em 3 meses, certo? Sempre lembrando que são empresas pequenas. Quando a empresa é maior, já tem mais estruturado os processos, enfim, cultura. E aí eu vou mostrar já a diferença de empresa grande para empresa pequena, porque hoje o tema vai ser justamente algo que todas as empresas grandes têm. E, por incrível que pareça, quase nenhuma empresa pequena tem, que é o planejamento estratégico. Eu vou só seguir meu roteirinho aqui para eu não me perder, mas quem tiver curiosidade, tiver dúvida, vai perguntando aqui no chat. Então tá, né? O que é, então, um planejamento estratégico? Já que a maioria das empresas pequenas não tem, o que é isso, né? O que é isso? De fato, se eu tenho um negócio, seja, né, uma empresa já estruturada, de repente eu tenho, né, um negócio mais de casa, que ainda é informal, eu preciso ter um planejamento estratégico? E a resposta é sim, precisa. O que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é tipo futebol, vamos falar de futebol, né? A conhecedora de futebol, não entendo nada de futebol. Mas eu sei que, antes de entrar em campo, o desenho do esquema que vai ser o jogo já está montado. Eles sabem quem são os jogadores, eles sabem que posição os jogadores vão jogar, eles sabem quais jogadores vão marcar quais os jogadores do outro time. Provavelmente, agora eu tô chutando, eu não sei, mas eu desconfio que sim. Que se eu sou técnica do time, né, e eu monto o esquema tático do meu time, eu sei cada jogador meu e é bom no que. Então, por exemplo, se precisar cobrar um pênalti, eu sei quem mandar, se eu precisar cabecear, quem que vai cabecear. Então, tudo isso, essas jogadas, e aí é dito também, né, no futebol, vai cobrar uma falta, tudo, tem um monte de jogada ensaiada. O que é jogada ensaiada? Existe um plano, existe um esquema tático antes de entrar no jogo, porque o jogo vai tender a se repetir. Então, como eles jogaram muitas vezes, a tendência é que mais ou menos o jogo se pareça. Então, se eles sabem o que eles têm de bom e o que eles têm de não tão bom assim, eles conseguem montar jogadas ensaiadas, esquemas táticos, para levar melhor o jogo para que se possa ganhar. O que é esse desenho, esse esquema tático? Esse é o planejamento estratégico. Por exemplo, um outro exemplo bem simples, assim. Alguém aqui conhece o jogo War? A gente tem lá em casa, né? Nós somos em 5 filhos, praticamente. Somos em 4, da minha mãe e do meu pai. Mas sempre quando a gente se reunia no verão, jogava eu e meus irmãos mais velhos, né? Os guris. E sempre fechava o pau, assim. O nome do jogo é War, porque justamente é guerra, né? Então sempre fechava o pau, porque fechava a guerra, assim, entre todo mundo. E aquele jogo, ele não é um jogo de jogar dados e sorte. Ele é um jogo totalmente de estratégia. Então, meu irmão estava aqui agora há pouco, não sei se já saiu, mas, né, o Rodrigo é um dos que mais brigava no jogo. Então, assim, a gente tem um plano, tem gente que pensa mais, tem gente que é mais impulsivo. Como ele é um jogo que mexe muito com as emoções, porque tu monta um plano de como tu vai jogar, mas tu vai jogando nos dados, então tu vai contar com a sorte ou não, tu tem um território que ataca o outro, né, o oponente, tu pode ganhar ou pode perder por causa dos dados. E aí tudo isso vai te gerando um monte de emoção, porque de repente tu tá ali, esperançosa que eu vou conquistar aquele território, e de repente joga no dado e perde, tu fica atacada. Então meu irmão virou o jogo quantas vezes? Ele pegava o tabuleiro, jogava pra cima e acabava com o jogo de todo mundo, assim, bastante inteligência emocional. Ele era um jogo que irritava as pessoas, né? Só que ele era um jogo ao mesmo tempo que tu precisava ser muito estratégico para ganhar. Ninguém ganha aquele jogo por sorte. Primeiro que tu tem que ter paciência, porque o jogo às vezes leva 5, 6, 7 horas jogando. Segundo que tu tem que ter muita paciência mesmo para não perder o teu estado emocional ao jogar, porque tem horas que tu tá crente que tu vai ganhar e tu não ganha. E aí o outro vai lá e tira uma piadinha de ti, tu fica indignado. Aí daqui a pouco um faz uma parceria com o outro para te destruir, aí tu já fica indignado, aí tu já não quer mais
fica contra uma pessoa específica, enfim, é todos os sentimentos. E aquele jogo, ele exemplifica muito o que eu estou trazendo aqui para as nossas empresas. Ele é o nosso planejamento estratégico. Porque não adianta a gente querer jogar o jogo do empreendedorismo contando com sorte. Não dá. Quer dizer, dá, né? Até dá. Mas a chance da gente perder vai estar na mão da sorte. Eu não faço ideia, mas provavelmente é grande, né? Então a gente não pode entrar num jogo esperando que dê certo. A gente precisa ter o desenho, a gente precisa ter o esquema tático do que vai ser feito no jogo. Pode ser que com planejamento não saia como a gente quer? Pode ser que isso aconteça. Normalmente o planejamento estratégico ele fura em muitos pontos, porque ele é só um plano, né? Ele é um desenho. Mas em contrapartida, normalmente ele mantém o controle do jogo na nossa mão. Senão a gente está totalmente solto, lidando com a imprevisibilidade, com a impulsividade, com o desejo do universo, enfim, certo? Essa era a introdução que eu queria fazer, né? Sobre o que é, de fato, planejamento estratégico e deixar claro que todas as empresas deveriam ter, nenhuma empresa deveria entrar no mercado sem ter um planejamento estratégico, apesar da maior parte das empresas não ter. Mas aí, Ju, ok, eu entendi para que serve, assim. Mas e se eu não tiver? Eu posso jogar o jogo? Eu posso empreender sem? Já que tu mesmo falou que a maior parte das empresas pequenas não tem. E é bizarro, porque todas as empresas grandes têm. Eu garanto, assim. Se não tiver, olha, é por algum problema, porque normalmente todas as empresas grandes têm. Inclusive, é montado todo um comitê. Quando eu trabalhava aqui no hospital, eu fiz parte do comitê que montava o planejamento estratégico, enfim. Então, era todo um processo bem demorado para conseguir montar tudo. Então, as empresas grandes valorizam muito isso. As pequenas não têm, mas por que elas deveriam se preocupar com isso, né? Dá para jogar sem? Dá. Mas aí, volta a história da Alice, que, né, se perdeu lá no País das Maravilhas, encontra o gato, e pergunta pro gato para onde eu deveria ir. E o gato pergunta para ela, tá, mas para onde tu quer? E ela diz que não sabe, ela tá perdida, e o gato diz, bom, então, qualquer caminho que tu tomar vai dar certo, porque, né, se tu tá perdida mesmo, tu não sabe para onde tu vai, para que se preocupar se vai por ali ou vai por ali? Porque vai dar no mesmo lugar, em lugar nenhum, né? Então, essa é a grande sacada do planejamento estratégico. Ele deixa muito claro o objetivo que a gente tem em mente. Faz sentido? Aí, eu já sei que vocês pensaram assim, não, Ju, mas assim, eu comecei a empreender porque eu gostava, mas eu não tenho nenhum objetivo em mente. Aí eu vou brigar. Aí é a hora que eu vou fazer igual meu irmão, vou pegar o tabuleiro e jogar pra cima e quebrar tudo. Não tem como a gente empreender e ter um negócio no mercado rodando sem objetivo claro. Porque senão vocês vão perder. Vocês vão perder recurso, vocês vão perder tempo, vocês vão perder pessoas, enfim. Vocês vão perder muita coisa. Podem ganhar várias coisas, mas vai se perder muito para se manter jogando. Eu vou explicar já, tá? Mas a gente precisa ter um objetivo claro, precisa ter um objetivo definido, precisa ter um esquema tático, um desenho, tá? Precisa ser muito claro. E aí, agora vamos começar a pensar nisso de uma forma mais estruturada, porque aí não é só, eu quero, sei lá, vender 50 mil por mês. Não, isso não é um planejamento estratégico, isso é apenas uma meta, tá? Uma meta que, se não está dentro de um objetivo maior, ela não tem significado nenhum. Planejamento estratégico é quando a gente olha o macro, a gente olha de cima, tudo que a gente quer para os próximos 2, 3 anos da nossa empresa, 5 anos. Antigamente, quando eu estudei, a gente falava de planejamento estratégico de 10 anos. Hoje não se fala mais, assim. Hoje, 2 anos é muito já, porque o mundo ele está muito mais veloz, né? Então, 10 anos já mudou muita coisa, assim, né? Então, a gente faz um planejamento estratégico, assim, de 2 anos, quando é algo muito grande, 5 anos, mas tendo que ajustar todo ano, porque pode ser que aquilo mude com bastante frequência, tá?